vamos continuar o conteúdo, tá? Então, esse tópico foi fração de uma quantidade. Toda vez que você tem uma fração de uma determinada quantidade, você resolve dessa maneira. Frações aparentes. O que são frações aparentes? Então, vou agora para os 3 tipos de frações. Aparentes, próprias e impróprias. Frações aparentes são aquelas que representam um número natural inteiro, ou seja, frações aparentes são aquelas, quem quiser pode anotar aí, ó, o numerador é maior do que o denominador. E dividindo, eu encontro um número natural. Um número inteiro, tá vendo? Eu não encontro um número decimal, e sim um número inteiro. E dividindo, encontro... É tanto que eu até fiz as divisões. Um número inteiro. Quem quiser pode anotar essa observação aí ao lado, tá? Então, a fração aparente é aquela que representa um número natural inteiro, ou seja, é aquela que o numerador é maior do que o denominador, pode ver que 6 é maior que 3, 18 é maior que 19 e 27 é maior que 7. E quando eu faço a divisão, eu encontro um número inteiro, ou seja, um número natural inteiro. Eu não encontro decimal, tá? Eu encontro um número inteiro. Eu não encontro aqui 2,5, 1,9, não. Eu vou encontrar um número inteiro. Quando eu falo inteiro, é realmente o que o que a palavra está querendo dizer, um número inteiro, sem estar quebrado. Não decimal, e sim inteiro, certo? Então, essa é a fração aparente. A fração própria, ela é diferente. É aquela em que o numerador é menor do que o denominador. Tá vendo? 2 quartos, 3 sextos, 9 e 18. O numerador é menor do que o denominador. Mas não basta só isso. Ela não pode ter o numerador zero, tá, pessoal? Então, se eu colocar aqui 0 sobre 4, não existe. Apesar do numerador ser menor do que o denominador, na fração própria, eu não posso ter o numerador zero. Outro detalhe é que a divisão da fração própria tem que ser um número que seja maior do que zero. Pode ser 0,1, 0,3, 0,25. Tem que ser maior do que zero e menor do que 1. Então, eu posso ter 0,9, 0,920, tá? Mas não precisa se apegar tanto a essa parte daqui, ó, divisão. Pode ser um número maior que 0 e menor que 1. Basta você entender que a fração própria, o numerador é menor do que o denominador e eu não posso ter zero numerador. Já na fração imprópria, eu vou ser semelhante à fração aparente, só que tem uma diferença. Na fração imprópria, eu posso ter, esse aqui é diferente da fração aparente, eu posso ter o numerador igual ao denominador, é imprópria, ou o numerador maior do que o denominador. Só que quando eu faço a divisão, eu não encontro o número inteiro. Então, essa vai ser a diferença da imprópria para a aparente, tá certo? Então, quando eu tiver o numerador igual ao denominador, é imprópria. Numerador maior que o denominador pode ser imprópria ou pode ser aparente. Como é que eu vou saber? Eu vou fazer a divisão. Se a divisão eu encontro um número decimal, certo? É imprópria. Se na divisão eu encontro um número inteirinho, sem decimal, sem estar quebrado, é aparente. E se o numerador é menor do que o denominador, sendo esse numerador diferente de zero, não pode ser zero, é própria. Então, própria, numerador menor do que o denominador. Aparente, numerador maior do que o denominador. Porém, na divisão eu encontro um número inteiro. Imprópria, numerador igual ao denominador ou numerador maior que o denominador. Sendo que a divisão eu vou encontrar um número decimal. Tá certo? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma. E agora vamos para frações irredutíveis. Então, o que é uma fração irredutível? É uma fração que não pode mais simplificar. Devo simplificar a fração numerador e denominador por um único número. Eu botei nome aqui, é número.
Quando é que ela se torna irredutível, Pro? Quando não consigo simplificar. O que é simplificação? Simplificação é você fazer divisão simultânea, ou seja, você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número ao mesmo tempo. Então, vamos ver, eu tenho a fração aqui 4/6. Perceba, essa função aqui é própria, imprópria ou aparente? Própria, porque o numerador é menor do que o denominador. Pronto, é uma função própria, uma fração própria. Agora, como é que eu simplifico essa fração? Vamos lá. Eu vou ver qual é o número que eu consigo dividir 4 e consigo dividir o 6 ao mesmo tempo. Eu encontrei aqui o 2. Eu consigo dividir 4 por 2, que dá 2, 6 por 2, que dá 3. Agora, existe algum número que eu consiga dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não. Porque o 2 agora só divide por 2 e aqui o 3 só divide por 3. Tem que ser, gente, o mesmo número dividindo o numerador e o denominador. Outro exemplo aqui, 30/5. Aí eu vejo, essa função é própria, imprópria ou aparente? Aparente, porque o numerador é maior que o denominador e na divisão eu encontro o número natural. Esse 1 aqui foi porque eu coloquei, tá? Porque embaixo de qualquer número inteiro existe o número 1. Mas 30 dividido por 5 é 6. Então, se na divisão eu encontro um número inteiro, natural, sem ser decimal, é aparente. Então, vamos lá. Qual é o número que eu posso dividir 35 ao mesmo tempo? 5. 30 dividido por 5 dá 6 e 5 dividido por 5 dá 1. Ó. 6 dividido por 1 aqui é 6. Então, é o seguinte. Aí, eu simplifiquei. Vou colocar outro exemplo aqui. 8/16. Qual é o número que eu posso dividir 8 e 16 ao mesmo tempo? O próprio 8. 8 dividido por 8 dá 1. E 16 dividido por 8 dá 2. Encontrei que fração? 1/2, meio ou metade, certo? Essa fração que eu encontrei é o quê? Própria, certo? E essa aqui, própria também, certo? Porque o numerador é menor que o denominador. Espero que vocês tenham entendido, certo? Eu sei que eu terminei porque eu não tenho mais nenhum número que divida 1 e o 2 ao mesmo tempo. Então, eu cheguei aqui à minha fração irredutível, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem no privado que eu explico novamente.